Foi feito uma pergunta para Einstein: você acredita em Deus? O que é Deus? E ele disse: eu acredito no Deus de Spinoza. É muito importante aprofundar nesse tema para que a gente possa separar bem o que é materialismo e o que é religiosidade. Esse é o nosso tema de hoje. Então, vamos ao vídeo. A Datafolha fez uma pesquisa sobre a existência de Deus. E o resultado foi que 99% das pessoas disseram que acreditavam totalmente em Deus, e 1% que não acreditavam, né? É impressionante esse resultado. Isso até tinha observação que isso não quer dizer que seja o Deus verdadeiro. Bom, a questão central é de qual Deus você está falando. Quando eu falo de Deus, de que eu estou falando mesmo? Vamos verificar, recordando a questão do Concílio de Nicéia, e você tinha aí a contenda ariana, onde o Ario afirmava que Jesus não era Deus, e o bispo Alexandre alegava que sim, Jesus era Deus. E a partir daí, Deus é colocado fora do homem. Então, aqui no Concílio de Nicéia, o que se passa? No Egito, com toda a força da gnose, que é o conhecimento de dentro para fora, então, se você enxerga Deus dentro de você, ele se expressa. Então, gnose é o conhecimento que vem de dentro. Né? Então, a partir daí, nós transformamos esse conhecimento em episteme, é um conhecimento que vem de fora para dentro. Então, eu tenho que receber de outras pessoas as informações do que é Deus. E Deus está lá fora. Então, eu tenho que conversar com ele. Então, eu tenho que pedir para ele, porque ele não está dentro de mim, está fora de mim. Ele é uma personalidade, como está aqui em cima, não é? Podemos pensar em Jesus, Deus dentro de nós, ou podemos pensar em Deus fora de nós. Fora de nós, nós vamos ter aquela atitude de seguir dogmas. Alguém fala algo para você, você tem que acreditar e segue aquela conduta. Outra coisa é você expressar Deus dentro de você, como essência, como arquétipo, como sendo seu centro, o coração, e você expressa isso. Né? E aí nós chegamos em Baruch Spinoza. Conforme escreveu Einstein, acredito no Deus de Spinoza, um Deus que se manifesta na harmonia de tudo que existe, e não num Deus que se preocupa com o destino e ações dos homens. Então, veja, para Einstein, Deus e natureza é uma coisa só. Então, quando ele fazia as suas pesquisas, entrava a fundo, usando, seja física, química, lá no fundo da sua pesquisa, ele percebia que Deus já estava lá, porque havia uma inteligência embarcada. Ele não inventava nada, ele só descobria a inteligência que já estava embarcado ali. E por isso que ele é adepto do Deus de Spinoza. Deus está em tudo, e aí, por consequência, está dentro de nós. Né? Então, para Spinoza, as próprias leis da natureza podiam ser identificadas como a mente de Deus. As leis da natureza, mente de Deus. Ele é a fonte única e dele surgem todos os outros elementos. Então, Deus é a substância única e nenhuma outra realidade existe fora de Deus. Então, Deus estaria em tudo, né, na visão de Baruch Spinoza. Ele era frequentemente chamado de ateu por seus contemporâneos, embora em nenhuma parte de sua obra Spinoza argumente contra a existência de Deus. Porque, às vezes, a visão do Einstein e de Spinoza dá a ideia que a pessoa é ateu, porque não segue a igreja. Sim, mas ele não quer seguir um dogma, algo fora dele, que é o episteme. Você está focando na gnose, que é o conhecimento de dentro para fora. Né? É feito muita confusão sobre isso. Então, a obra, a Magnum Opus de Spinoza, a Ética, foi publicada postumamente no ano de sua morte. O trabalho se opôs à filosofia do dualismo mente-corpo de Descartes. Porque é exatamente aqui que as coisas mudam na vida do ser humano. Você vive uma vida integrada com tudo aquilo que você observa e, de repente, não, você é um sujeito e tudo o resto vira objeto. Você é separado desta realidade.
Então, está muito claro o caminho dos alquimistas, né, através desse pensamento do Spinoza. E aí vem, eu gostaria de falar dos cientistas, porque às vezes a gente imagina, o cientista é um cara com muita inteligência, então ele é ateu. E todos os cientistas são ateus. Não, os grandes cientistas não são ateus. É atribuído a Einstein uma frase que diz: a pouca ciência leva ao materialismo, a muita ciência leva a Deus. Né? Então, os grandes cientistas, eles são mais religiosos que a média. Então, vamos falar aqui sobre Galileu Galilei. Né? Só mudar aqui uma peça aqui. A ciência humana, de maneira nenhuma, nega a existência de Deus. Olha, Galileu, hein? Quando considero quantas e quão maravilhosas coisas o homem compreende, pesquisa e consegue realizar, então reconheço claramente que o espírito humano é obra de Deus e a mais notável. Vamos dar sequência. Agora com Pasteur, Louis Pasteur. Um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Aquela frase que se atribui a Einstein, muito se atribui a próprio Pasteur, né? Louis Pasteur. Thomas Edison tem enorme respeito e a mais elevada admiração por todos os engenheiros, especialmente pelo maior deles, Deus, que criou tudo. Veja, Isaac Newton, pai da ciência moderna, ele era alquimista, aqueles que pensavam na transformação de chumbo em ouro, né? Newton morreu afirmando que o movimento e as órbitas dos planetas eram definidos por Deus, assim como a composição da matéria. Olha, é abrangente isso. Se os homens, animais, etc., tivessem sido criados por ajuntamentos fortuitos, sem uma inteligência por trás disso, de átomos, haveria neles muitas partes inúteis, aqui uma protuberância de carne, ali um membro a mais, porque perderia essa unidade, essa inteligência embarcada que organiza toda a matéria, né? Alguns animais poderiam ter um olho só, outros mais de dois. Então ele vê que toda essa, né, fantástica natureza, a perfeição da natureza, é atribuída a uma obra de inteligência, já que uma coisa solta geraria um peixe com 3 olhos, né? E assim por diante, né? Uma vaca com 5 patas, vez ou outra sugeria uma outra assim, né? Esse é o conceito dele. E agora vamos para o Einstein, né? A todo cientista minucioso deve ser natural algum tipo de sentimento religioso, pois não consegue supor que as dependências extremamente sutis por ele vislumbradas tenham sido pensadas a primeira vez por ele. Porque, na verdade, o cientista vai simplesmente, ele fala descoberta, mas, na verdade, já estava lá, alguém criou e fez aquilo lá. Não foi ele que inventou, ele só percebe que existe, né? Ainda voltando ao Einstein, no universo incompreensível, revela-se uma razão ilimitada, uma inteligência ilimitada. A opinião corrente que sou ateu baseia-se num grande engano. Quem julga deduzi-la de minhas teorias científicas mal as compreendeu. Entendeu-me de forma equivocada e presta-me péssimo serviço. Vamos falar de Max Planck, pai da física quântica, prêmio Nobel de Física. Para os crentes, Deus está no princípio das coisas. Para o cientista, no final de toda reflexão. Ambas, a religião e a ciência da natureza, envolvem em seu exercício a afirmação de Deus. Werner Heisenberg, prêmio Nobel de Física, né? Ele que desenvolveu o princípio da incerteza, ele que iniciou a física quântica. E ele diz, um gole do copo das ciências naturais torna ateu, um gole. Mas no fundo do copo, Deus aguarda. É um pouco ligado ao pensamento do Einstein. Veja agora Voltaire. A voz de Deus nos diz constantemente: uma falsa ciência faz o homem ateu, mas uma verdadeira ciência leva o homem a Deus. Não acredito no Deus que os homens fizeram, mas acredito no Deus que fez os homens. Abraham Lincoln. Hein? Posso entender que é possível olhar para o chão e ser ateu, mas não posso conceber como alguém pode olhar para o céu e dizer que Deus não existe. E aqui, fechando esse assunto, nós temos, nas gravações do Einstein, né, essa sequência.
que ele fala sobre a criação dos filhos, como lidar com as crianças na sua formação. Quando ensinarás teus filhos a questionar a vida? Os dogmas, as mentiras e as farsas que o Estado de educação contemporânea lhes injetam nas veias à força. Eu prefiro a criança rebelde, crítica, criativa e autônoma, em lugar dessas pobres criaturas domesticadas, massificadas e servis, que povoam tuas escolas. Né? Então, essa era a nossa proposta de hoje. Obrigado por ter assistido a esse vídeo.